Olá, queridos! Animado para mais uma semana? Me fala aí como é que você está, quais são as suas expectativas que eu quero saber. Nós estamos buscando a Deus todos os dias, 5:30 da manhã, e só por isso você já é um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Só que saiba de uma coisa importante, Deus tem muito mais para você. Nós estamos aqui com o objetivo de nos prepararmos para a volta de Jesus, amém? Se você crê na volta de Jesus, se você está aguardando a volta de Jesus, diga amém. Não somente diga amém, escreva aí nos comentários. Eu creio que Jesus vai voltar. Olha, queridos, nós estamos numa semana muito importante, muito especial. Nessa semana nós terminamos nossos 10 dias de oração. No final dessa semana, no sábado na igreja, teremos as 10 horas de jejum e com certeza será um momento muito espiritual e muito importante para nós. Quero agradecer você que está chegando aqui pela primeira vez. Caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Agradeço você que está acompanhando desde o começo, não perdeu nenhum dia. E você que também tem acompanhado esporadicamente, porque as bênçãos de Deus estão sendo derramadas aqui. Agora nós vamos para aquele momento especial. Eu quero saber de você, você está gostando do hino oficial da nossa semana, da nossa jornada espiritual? Então nós vamos cantar agora com bastante alegria, Primeiro Deus. Então convido você para refletir, para cantar, para se animar, para permitir que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida neste momento. Então vamos cantar juntos o hino Primeiro Deus. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Sabe bem quem eu sou. Eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem
Não foi bom esse hino? Não foi maravilhoso louvar ao Senhor? Com certeza a letra desse hino tem tudo a ver com a nossa vida. Os nossos problemas, as agendas lotadas. Deus tem abençoado a nossa vida e por isso a gente tem que louvar a Deus. Temos que cantar do amor dele e principalmente da sua bondade. Queridos, diariamente eu tenho recebido muitos pedidos de oração. Então quero pedir a você que se você quiser ter o seu pedido mencionado aqui, para nós intercedermos por ele, deixe o seu pedido por escrito aqui nos comentários. Nós temos aqui o chat ao vivo, né? Mas também no final aqui da programação, no final dessa transmissão ao vivo, deixe ali também os seus pedidos que nós vamos estar orando por todos eles. E hoje eu tenho vários pedidos e todos são muito importantes. Eu quero mencionar o pedido da irmã Terezinha lá de Birigui. Ontem nós tivemos um treinamento em São José do Rio Preto, encontrei a irmã Terezinha lá e ela me falou então que tem assistido a programação e ela pediu oração pela sua filha Érica. A Érica é uma bênção e ela está afastada dos caminhos do Senhor, por isso nós vamos orar. Nós também vamos orar pela irmã Cleusa, ou pelo pedido da irmã Cleusa. Ela pediu oração pelo Zé Luiz. Nesse momento, a irmã Cleusa não está aqui na transmissão, porque nesse momento ela está indo para o hospital com o irmão Zé Luiz, que ele vai fazer uma endoscopia. Mas ela me disse que assim que terminar a endoscopia, assim que ela sair do hospital, ela vai lá na transmissão lá para acompanhar então o texto, a meditação de hoje. Nós vamos orar também pela Maria Soares. Ela pede pelos filhos Flávio e Bruno. Nós vamos orar, viu, irmã Maria? A Terezinha Castro, lá da igreja de Professor Simões, ela pede pela amiga Persília, e nós vamos orar pela sua amiga. O Edinho, lá da igreja de Piratininga, que é uma igreja aqui do nosso distrito, ele está pedindo oração pela família e, de modo especial, pelo filho Gabriel. O irmão Edinho também teve Covid esses dias, ele está pedindo pela saúde, pela recuperação. Nós vamos orar, irmão Edinho. Nós também temos um pedido aqui especial, um pedido muito querido aqui da Eliane Ramos. A Eliane, ela pede pelo filho Daniel, para ele voltar para a igreja, e também pela filha Elizabeth, nós vamos orar sim. Alteres, ou Altemes, né? Ele pede pela querida esposa, e nós vamos orar pela sua querida esposa. O Elson também pede pela nossa irmã Keila. O Elson é lá de Duartina, e a irmã Keila também é de Duartina e precisa das nossas orações. A irmã Sueli Pereira, ela pede pelo marido, pelos filhos e pelos netos também. Nós vamos orar, irmã Sueli. A Sandra, irmã Sandra aqui do Geisel, ela pede pela prima Ruth Bersa. Então já por 3 vezes a irmã está fazendo esse pedido especial e nós vamos orar também. Nós vamos também orar pela Beth Fonseca, que pede pela vida espiritual. E aí então ela pede pela conversão da família, por uma cirurgia da Eduarda, neta de 13 anos, Esther e Laura. São pedidos muito especiais, muito importantes. Eu tenho um amigo de infância chamado Fábio Tomé. E ontem ele entrou em contato comigo e pediu oração pela sua mãezinha, Vicência. Ela teve AVC. Eu conheço tanto o Fábio como a sua mãe, que é uma mulher muito missionária. Então vamos orar e interceder pela saúde da irmã Vicência. E o Elson Samuel, ele pede pelo irmão, pelo amigo Wagner, que está se preparando para se batizar e está passando por um problema muito sério que precisa das nossas orações. Queridos, todas essas pessoas são especiais, são importantes. E cada pedido aqui merece a nossa atenção. Eu sei que todos nós temos as nossas lutas, as nossas preocupações, mas a Bíblia diz que nós podemos ser intercessores, nós podemos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Por isso, ore por cada um desses pedidos, interceda por eles e não se esqueça também dos seus 5 amigos. Nós estamos orando por 5 pessoas que nós queremos levar a Jesus. Então nós vamos fazer um momento especial de oração, pedindo a Deus que derrame as suas bênçãos sobre cada uma dessas pessoas mencionadas. Vamos orar? Querido eterno Pai, que nas alturas dos céus habitas, nós temos aqui, Pai, uma quantidade de irmãos muito queridos que têm neste momento intercedido por famintos. Querido eterno Deus, nesse momento, Pai, muito especial de oração, nós queremos interceder por pessoas muito especiais. Os nossos irmãos de igreja pedem pelos seus familiares, amigos, parentes, vizinhos, assim como a Terezinha pede pela sua filha Érica. A irmã Cleusa pede pelo seu esposo, um homem de Deus,
Zé Luiz, que eu tive o privilégio de conhecer e pastorear. A irmã Maria Souza fala a respeito dos seus filhos tão importantes, Flávio e Bruno. A irmã Terezinha Castro pede pela Persília, é uma amiga querida, uma pessoa que precisa, Pai, neste momento do teu poder na vida dela. O nosso irmão Edinho pede por toda a sua família, mas pede especial pelo seu filho Gabriel, para que ele sinta o desejo de retornar aos caminhos do Senhor, de estar na igreja, de fazer a sua vontade. Também, Pai, o irmão pede pela sua esposa Ana Paula e também pelos seus filhos. Intercedemos e colocamos essa família nas tuas mãos. A irmã Eliane Ramos, aqui de Agudos, pede pelos 2 filhos. Ela tem também o filho, que é o neto, que é uma bênção na igreja, o Emanuel. E agora ela pede pelo Daniel e também pela Elizabeth. Assim também, Pai, o Elson pede pela Keila, a Sueli pelo marido, filhos e netos, a irmã Sandra pela prima, a irmã Beth Fonseca pela vida espiritual. Oramos também, Pai, pela conversão dos seus familiares, pela cirurgia de visão e audição da Eduarda, neta de 13 anos, da Esther, da Laura. Meu amigo Fábio Tomé, Pai querido, ele pede oração pela sua querida mãe, uma mulher de Deus, uma mulher batalhadora. Que o Senhor tome conta, Pai, dessa tua serva nesse momento. Que o Senhor ajude ela a recuperar a sua saúde. E também, Pai, oramos pelo Wagner, um jovem que já tomou a decisão de te servir. Colocamos cada uma dessas pessoas nas tuas mãos e fazemos, Pai, porque nós acreditamos, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, porque o Senhor não é mais uma opção, é a única, mais eficiente e eficaz. Por isso, Pai, colocamos cada uma delas nas tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar cada pessoa mencionada e também que Deus abençoe você que está intercedendo por cada uma dessas pessoas. Amanhã nós estaremos de volta para esse momento especial de oração. Queridos, agora chegou aquele momento especial do estudo da Palavra de Deus. Nós estamos com as nossas apostilas, então nós temos o tema geral Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. E o tema de hoje, queridos, é forte, o tema é importante, é pesado. Por isso se prepare aí, porque nós vamos estudar um tema que com certeza vai trazer um grande impacto, uma grande revelação para a nossa vida. Então o tema de hoje é Vencendo as Armadilhas de Satanás. E o verso para a gente poder meditar está no livro de São João, capítulo 16, versículo 13. São João, capítulo 16, verso 13. E diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Aqui, queridos, começa a nossa meditação com uma história que aconteceu em 1820, no estado indiano de Kauapur. E esse estado ele foi aterrorizado por bandidos e assaltantes. O governador dessa cidade, ele tinha uma grande quantidade de recursos, ele colocou tudo à disposição para poder dar segurança ao povo e assim ele aumentou o tamanho do seu exército pessoal. Mesmo assim, o bando continuava assaltando os tesouros e saqueando todo aquele estado, todo aquele país. Ninguém conseguia pegar o líder daquela quadrilha de assaltantes. E sabe por quê? O líder era o próprio governador. Durante o dia, ele era o soberano que exigia a ordem e o cumprimento da lei. À noite, ele liderava aquele bando de assaltantes sanguinários. Ele roubava o próprio tesouro do povo para poder enriquecer-se. E olha que interessante, queridos, que esta é a mesma estratégia de Satanás. E Satanás aqui, queridos, ele também é o pai da mentira. Satanás é um enganador. Ele tem usado essa estratégia de geração após geração, disfarçando o erro com a verdade. E o objetivo de Satanás é enganar o maior número de pessoas. E eu e você não podemos ser enganados pelo inimigo. Por isso nós devemos nos firmar na verdade. Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. Por meio de falsas doutrinas, Satanás consegue terreno para se firmar e cativar a mente das pessoas, fazendo com que se apeguem a teorias que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Veja o perigo aqui de não conhecer a Bíblia Sagrada, de não estudar. Veja que Satanás ele tem uma estratégia. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás consulta continuamente os seus anjos quanto ao plano de maior êxito, a fim de transtornar a fé das pessoas. Ele vê que existem muitas igrejas populares
E essas igrejas aqui, elas estão sendo embaladas para dormir pelo poder enganador do inimigo. Por meio de agradáveis sofismas e mentiras maravilhosas, ele continua conservando essas igrejas sob o seu domínio. Ele dirige os seus anjos para que lancem as suas ciladas, especialmente sobre aqueles que guardam ou aguardam a segunda vinda de Cristo e se esforçam por observar todos os mandamentos de Deus. Veja que Satanás, ele é um grande enganador. E olha o que Satanás diz. Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus, e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado revela também o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial e revela o que vai acontecer nos últimos dias para a salvação da humanidade. Conserve nas trevas a mente do povo até que essa obra termine, e teremos conseguido tanto o mundo como também a igreja. Veja, meus queridos, Satanás não quer apenas as pessoas que estão no mundo, ele também quer as pessoas que estão na igreja. Mas nós devemos resistir. E como é que nós devemos resistir? Sem oração, ninguém pode estar livre do perigo, nem por um dia sequer, nem por uma hora. De forma especial, devemos suplicar a Deus, o nosso Senhor. Devemos pedir a Ele sabedoria para compreender a sua palavra. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador, bem como os meios pelas quais podemos resistir Satanás com êxito. Satanás é perito em citar as Sagradas Escrituras, dando a sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer cada um de nós tropeçar. Então o inimigo, ele quer fazer com que a gente tropece, e por isso ele vai misturando a verdade com a mentira. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista a nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo que devemos estar constantemente em guarda contra as ciladas de Satanás, devemos também, com fé, orar sempre. E a nossa oração, queridos, deve ser assim: não nos deixe cair em tentação. Cristo tem sido companheiro diário e nosso amigo fiel daqueles que guardam sua palavra. Nós devemos viver em íntima e constante comunhão com Ele, com o nosso Deus. A glória de Deus resplandece sobre o seu povo. Reflete-se em nós a luz do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios, não ofuscados do resplendor da glória do Rei, em sua majestade. Então, preparados para a comunhão do céu, pois tem ali no céu o seu coração. Deixa eu repetir aqui, olha. Quando nós fazemos tudo isso, quando nós estudamos a palavra, quando nós oramos, nós estamos preparados para a comunhão com o céu, pois o céu está no nosso coração. Veja que bênção, queridos. Tantas coisas ocupam o nosso coração neste mundo conturbado, mas na verdade o que deve estar no nosso coração é o desejo de ir para o céu. Satanás tem doutrinas venenosas que podem matar aqueles que estão desavisados. A crença na comunicação com os mortos ainda é uma mentira em nossos dias, mesmo em terras que se dizem ser cristãs. Sob o nome de espiritismo, a prática de comunicação com seres que pretendem ser os espíritos daqueles que morreram tem sido generalizada e amplamente pregada em filmes, em séries e até em conversas abertas. Veja, queridos, que ela é calculada para se apoderar da simpatia daqueles que sepultaram seus queridos. É lógico que quando a gente perde uma pessoa, seria realmente muito confortador ouvir aquela pessoa conversando conosco, mas isso é um plano do inimigo. Babilônia está promovendo esse tipo de doutrina venenosa, e a Bíblia chama isso de vinho do erro, ou vinho da prostituição. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém e a defesa e a exaltação do primeiro dia da semana em oposição ao santo sábado do Senhor. Então, esses são apenas alguns dos enganos do inimigo. E são esses enganos que têm afastado as pessoas da salvação. E o que nós devemos fazer, queridos? Nós devemos buscar a Deus, devemos conhecer a verdade para não sermos enganados pelo erro. Há muita gente cujo compromisso com a verdade é inabalável, e eu espero que essas pessoas sejam vocês. Como é que está a sua fé em Deus? Está firme ou você está assimilando as influências negativas do ambiente ao seu redor, moldando-se pela cultura popular e pelas ideologias?
Veja, queridos, existem muitas ideologias hoje, mas nós devemos conservar no nosso coração a ideologia cristã. Devemos moldar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. É ali que nós temos forças. Devemos permitir que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. E nós devemos pedir a Ele que nos dê capacidade para viver e proclamar essas verdades reveladas. Deus precisa de mim e de você para a pregação do Evangelho. Mas para isso nós devemos buscar a verdade dentro das Sagradas Escrituras. Eu quero fazer um apelo para você. Eu sei que tudo que a gente estuda da Bíblia, quer seja pouco ou muito, é muito importante para a nossa vida cristã. Mas eu quero fazer um apelo hoje para você se dedicar mais ao estudo das Sagradas Escrituras, conhecer mais as verdades de Deus, para você não ser enganado pelo inimigo. Se você estiver firmado na verdade, se você estiver firmado nas doutrinas bíblicas, você não será enganado por Satanás. Vamos orar a Deus para que Deus lhe conceda sabedoria nesse dia? Oremos. Querido eterno Deus, Satanás ele tenta seduzir e enganar o mundo misturando o erro com a verdade. E muitas igrejas, Pai, têm aberto as suas portas para falsas doutrinas e ensinamentos que não são bíblicos, não são do Senhor. Muitas vezes ouvimos pregações, sermões, treinamentos que na verdade não tem nada baseado na Bíblia Sagrada. E às vezes, Pai, a gente aceita isso como se fosse verdade das Sagradas Escrituras. Mas que o Senhor nos proteja, nos livre do mal, não permita que sejamos enganados, mas que nesse momento, Pai, nós dediquemos a nossa vida, dediquemos um tempo especial para o estudo das Sagradas Escrituras. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado pelo estudo dessa manhã e que Deus abençoe você ricamente também. Quero agradecer você por ter passado essa meia hora comigo estudando a Bíblia. Amanhã estamos de volta às 5h30. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que é importante, e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe ricamente.